Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você tá chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, fala comigo, Vini, como é que você tá, meu filho? Falei, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que vocês ouvintes estão nos ouvindo. De cá eu tô tudo bem, graças a Deus, um pouquinho de gripe, Ihu. mas faz parte do processo. Tô já medicado, certinho, em breve já tá 100%. Ah, é isso aí. E vamos que vamos para mais um episódio cheio de reflexão, porque reflexão pode, né? Sempre pode. Ah, pode demais. Quarta-feira agora foi dia dos namorados, Vini. Dia dos namorados. Pra quem passou juntinho aí, a gente tem um super insight aqui. Não faça valer seu relacionamento só em datas especiais. Faça ele valer todo dia. Relacionamento é escolha. E não só atrelando ao dia dos namorados, mas todos os relacionamentos. A vida é uma escolha diária, né? A gente tem que fazer valer para que a gente não encontre o valor só depois que perder. Esse é o tema de hoje. Por que a gente só dá valor depois que perde, Vini? É um pouco complicado, porque primeiramente vou pedir para os ouvintes sentarem, se ajeitarem junto com a gente, que eu acho que é uma reflexão que todo mundo vai curtir. Mas a gente escuta muito essa frase, né? Sim. Fulano ou as pessoas só dão valor depois que perde. E algumas pessoas de fato são, a maioria de fato é. Mas talvez possa ser algo a ver com percepção. Tipo, enquanto você tem uma necessidade, você foca tanto nessa necessidade que você não consegue ver o externo, o além dela. E aí, a partir do momento que você a supre, você já não se importa com ela e nem com as coisas próximas dela, porque ela está tecnicamente suprida. E aí é onde a balança começa a meio que desequilibrar. Sim. E isso acontece muito nos relacionamentos. Igual, por exemplo, às vezes o homem tá solteiro, ou a menina tá solteira, a mulher, e aí tá faltando uma coisa em um, tá faltando uma coisa em outro, ou um tá preocupado demais com tal coisa, o outro tá preocupado demais com tal coisa, e aí quando se juntam, às vezes um supre algo que o outro faltava. Ajuda, auxilia, apoia, completa, e se complementam. Só que aí o que acontece? Essa necessidade, ela antes era uma prioridade. Sim. E aí, a partir do momento que ela foi suprida, abrem-se outras prioridades. Sim. E aí começa a ficar uma coisa engraçada, porque aí o que acontece? Você fez um filtro antes para suprir aquela primeira prioridade. Você não fez um filtro para suprir essa, outra e outra. Sim. E aí quando você começa a escalar as prioridades, você começa a perceber que talvez aquela pessoa não supria a necessidade seguinte. E aí você começa a ficar insatisfeito por isso. Eu vi uma frase acho que foi do Carpinejar, muito interessante, que ele falou assim que a principal diferença do solteiro pro casado ou pro namorado, ele usou mais o casado, é que não é que com o tempo a outra pessoa fica ruim, é que com o tempo você se torna mais exigente. Sim. E Sensacional. é uma coisa bacana porque a gente não se toca. A gente não tem essa percepção. Entende? Então, por exemplo, com o tempo, qualquer coisa, no início, geralmente o que acontece? Qualquer coisa tá bom. Sim. De qualquer jeito dá certo. O que você quer fazer? O que você quiser. É isso, aquilo. E vai muito nessa levada. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, não tem mais o que você quiser. Não. É o que eu quero, é desse jeito, é assim, é agora. É porque tem que ser assim. E aí começa a não ser assim. Sabe? E aí algumas pessoas se pegam num looping, que aí, por exemplo, elas constroem relacionamentos feitos com filtros errados, com percepções não tão claras do que elas queriam, do que elas buscam, do que elas planejavam e planejam. E aí elas às vezes falam, então tá, vou finalizar esse relacionamento, vou encerrar aqui e vou encontrar outro relacionamento.
Só que aí o que acontece? Ela tá focada na necessidade que esse último relacionamento, que era o que ela estava, não estava sendo suprido. Ela perdeu a primeira necessidade que ele já supriu. Sim. Aí ela vai encontrar uma outra pessoa que supre essa carência, mas não supre a primeira que a outra supria. Aí ela começa a ficar naquela reflexão assim, mas será que o outro era melhor? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Ai meu Deus, será que eu vou ter uma recaída? E aí começa um será, uma busca, uma loucura, uma ansiedade, uma aflição no coração das pessoas, que é muito complicado. E que se a gente for parar para analisar a fundo, é mais ou menos esse o ciclo. Sim. Mas é porque a gente tem a ideia errada de que a gente não é completo, né? Que a gente precisa do outro para se completar. Mas eu tenho um outro ponto em relação a essa questão, né? Por que a gente só dá valor depois que perde? Eu acredito que tem muito a ver com acomodação. A gente se acomoda nas relações, a gente se acostuma com o dia a dia, com o movimento do dia. Vou dar um exemplo simples, tirando até um pouquinho do relacionamento. Você tá gripado, tá resfriado, tá espirrando, corpo mole, dor no corpo, não sei se teve febre, mas tá com dificuldade de respirar. A gente respira normalmente todo aquele todos os processo dias. que a gripe traz. A gente respira normalmente todos os dias. Sim. Eu torci meu pé anteontem e fiquei mancando aí um tempo. Eu andava normalmente todos os dias, a gente anda normalmente todos os dias. E aí quando aquilo nos é tirado de alguma maneira ou ou se apresenta de uma forma difícil, né, dificultosa, a gente para lembrar. Ou não, né? Eu paro, não sei se todo mundo para, mas a gente para se perceber, fala, cara, por que eu não dou valor todos os dias nisso? Nas pequenas coisas? Por que eu não paro para agradecer o que eu tenho de bom, o que está comigo? A gente não pode deixar a correria do dia a dia fazer isso conosco, sabe? Não nos deixar perceber as pequenas coisas, contemplar a vida, talvez. Porque olha que magnífico a gente poder viver, a gente tá aqui olhando para o céu, tá se relacionando, ter pessoas à nossa volta. Por que a gente não olha para o outro e dá o devido valor nele na nossa vida? Não, nem mais e nem menos do que o valor que você tem por você mesmo, mas por que a gente só vai perceber quando um vira para o outro e fala, não, acabou? E certo. Aí normalmente é a parte que não termina, não é a parte que termina que talvez sinta isso. É a que é pega de surpresa. Eu digo surpresa entre aspas porque normalmente em um relacionamento a gente vai fazendo solicitações, vai conversando, o ideal é isso, né? Uhum. E aí se existe a escolha da outra pessoa de nem escutar, ou de não mudar, ou de não tentar encontrar um viés ali equilibrado para poder manter aquilo, fazer dar certo, na hora que toma o tchau, obrigado, leva um susto e aí fica louco para poder tentar mudar e tentar fazer. E meu Deus, você é importante, você é tudo, eu nunca tinha percebido isso. Por que não percebeu antes? Percebe quanto o comodismo faz isso com a gente? A gente se acomoda nas nossas relações, no nosso dia a dia. E não é por conta de correria, não. É porque a gente só fica mirando o próximo. A próxima necessidade é sempre o próximo. E se a gente olhar para o hoje, para o agora, olha só o que a gente já tem. A gente vive uma ânsia de buscar o momento perfeito para fazer as coisas. E o que acontece muito é que esse momento não chega. E aí a gente por muitas vezes fica sem fazer algumas coisas porque você buscou o momento perfeito e ele não chegou. Uhum. Vou dar um exemplo também interessante. Quem foi, por exemplo, a última pessoa que te fez dar uma gargalhada, sabe, aquela que você não para de rir e tudo mais? Aí todo mundo tem uma pessoa, ou várias pessoas que provocam isso na gente. Aí a gente para e fala assim, quando foi a última vez que você viu ela? Que você sentou com ela, que você falou com ela,
que você ficou 15 minutos com ela no telefone, 10, 5, 3, entende? Mas a gente, igual você falou, a gente fica tanto na correria do meu próximo nível, do não sei o que eu tenho que buscar, do não sei o que eu tenho que fazer, que aí a gente esquece dessas coisas humanas que fazem tanta falta e são tão importantes. Sim. E aí, o que acontece? Ah, mas fulano é bom demais, eu gosto de ver fulano e ficar 1 hora, 2 horas, a gente ficar junto, dia, à tarde, não sei, beleza, mas você tem noção de que 15 minutos pode mudar seu dia? Ou dela? Entende? Então, assim, a gente tem que começar a perceber a importância disso. Sim. E reforçar e fazer valer isso, porque isso não é bom só pro outro, é bom pra gente. Sim. É bom pra gente. É igual assim, ó, todo mundo tem alguém que quando você conversa te conforta. Mas será que você tá conversando direto pra te confortar? Alguém que cala sua mente. Será que direto você tá confortando? Entende? Porque às vezes a gente fica tão acelerado, tão tendo que fazer, e aí quando você aparece, em vez de você trocar uma ideia bacana, você tá trazendo problema. Porque porque eu tô preocupada com isso, que eu tenho que fazer isso, que eu tô procurando não sei o que, eu tô buscando isso, não sei o que, não aconteceu, isso tem que acontecer, isso vai... E aí, pera. A gente tem que preocupar, a gente tem que ter atenção, a gente tem que ter prioridade, a gente tem que lutar, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que manter um equilíbrio para manter a nossa sanidade mental. Senão a gente enlouquece. E eu acredito que parar um pouco, Vini, durante o dia, assim, nos seus momentos, para agora. Se percebe, cara. Se perceba, veja, não te falta nada. Não te falta nada porque você tá aqui, você tá escutando, você tá vendo, de um jeito ou de outro você está vivendo. Assim, ó, não vamos longe não, ó. Quantas e quantas pessoas têm contato com os pais? De ver todo dia ou de ver toda semana? Quantas e quantas pessoas às vezes estão numa cidade, estão falando direto? E quantas já tem dias que não falam? Sim. Ou já tem dias que não faz um almoço junto, que vê uma TV junto, que vai na sorveteria junto, sabe? Coisa simples. E aí, sei lá, Deus me livre e guarde, amanhã seu pai vai, sua mãe vai, você vai. Até porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Sabe? O tanto que isso é meio forte, é meio louco. Eu arrepiei aqui. Porque a gente não sabe. A gente só tem o agora, Vini. E é no agora que a gente tem que valorizar o que a gente tem. Eu tava ouvindo um podcast com o Piangers e aí ele mencionou uma tribo, alguma coisa assim, que na hora que ele foi, uma pessoa de lá da tribo foi se despedir de todo mundo chorando copiosamente, como se aquela pessoa estivesse morrendo. Aí, mas como assim? Ele só tá indo, né? Aí ele mas a gente não sabe se ele vai voltar. Então essa pode ser a última despedida. Você já parou para pensar que esses podem ser seus últimos momentos? Você está valorizando o ouvinte? Você está valorizando os seus momentos? As suas relações? As pessoas que estão à sua volta? As pessoas sabem que você as valoriza? Você disse eu te amo para quem você ama hoje? Porque um dia pode ser a última vez. Vai acontecer. E não espera acontecer para você falar, nossa, eu podia ter falado mais. Nossa, eu podia ter valorizado mais. Igual aquela música que a gente também já trouxe aqui. Cara, não se arrependa. É viver para não se arrepender, sabe? Eu acho que é pensar assim. E uma das coisas que talvez mais me amadureceram na minha vida toda, em termos de relação, é isso. Eu penso, se essa pessoa morrer hoje, eu vou me arrepender do quê? De eu não ter feito o quê? Por ela, pra ela, com ela. Ou não precisa nem morrer não, viajar para outro país, outro lugar, ficar distante de você, inacessível. E aí? Valorizar é não ter motivos de se arrepender depois.
Enxergar o valor no outro e em si mesmo é não ter motivos para não se arrepender depois. Bacana. Porque o depois chega. E aí? Sim. Então eu acho que é isso. Esse tipo de reflexão faz a gente mudar demais. A gente ter toda uma sensibilidade diferente. Para com a gente, para com os familiares, para nossas relações, para os nossos colegas, para tudo. Tudo. Sim. Eu tenho conversado muito, assim. Eu falei com a minha prima, ela é psicóloga na área de transpessoal. E eu perguntei pra ela, né? Eu falei, Lívia, e aí, como é que é esse negócio de viver o agora? Porque a nossa mente, ela é muito louca, né? E judia muito da gente. Porque ou a gente tá no passado, remoendo algumas coisas, ou tentando viver emoções vividas ali no passado, ou a gente tá no futuro, ansioso, esperando. Percebe que, tá, o passado teve o seu valor. O futuro, ele não existe ainda. Pode planejar, pode pensar nele, mas ele não existe ainda. O que você tem nesse momento? Presente. É o agora. É esse minuto. O que você está valorizando? Do que você não vai se arrepender? Fantástico. E aí eu perguntei, né? Como que vai viver o agora? Ela falou, Yarinha, é muito utópica, né? Essa ideia, não, viva o agora, porque você precisa pensar no futuro de alguma forma. Sim. A questão é não viver o futuro e nem viver o passado, as emoções no caso, porque o nosso cérebro, ele tem isso, né? São os neurônios espelho ali. Se eu falo uma lasanha, você praticamente consegue sentir o gosto da lasanha na sua boca. É como se você estivesse vivenciando aquilo. Então, se eu lembro dentro da minha memória, se eu lembro de algum fato que me machucou, eu estarei revivendo aquelas emoções. Se eu desejo algo e quero ou tenho medo de que algo aconteça, eu estou vivenciando aquele cenário que eu estou criando. É pensar, lembrar, coletar aquilo que é necessário, pegar o aprendizado do passado, planejar o futuro, mas no agora. É pensar, tá, eu estou aqui, esse é o meu momento, é o que eu tenho agora. Nesse momento, o que eu posso fazer em prol do meu futuro? Nesse momento, o que eu posso fazer em prol de mim? O que está acontecendo agora? Nesse momento está tudo certo. Não tem nada de ruim acontecendo nesse momento. Uhum. Valoriza, gente, valoriza. Valoriza a vida, valoriza as pessoas. Valoriza a você. natureza, você mesmo. Valoriza. Porque, igual a gente falou, a gente não sabe que hora que é a última vez. O tempo tá passando. Em algum momento, ele acaba. A gente só não sabe quando. Mas que ele irá acabar, ele irá acabar. Exatamente. Desfrute do seu, enquanto ainda tem ele, e com pessoas que valham a pena. É isso. É isso, gente, é isso. Não deixa pra depois. Não deixa o dia passar. Não deixe nada pra semana que vem. Semana que vem pode não chegar. Ó, cantora. Fala, Pete. E quem quiser mais contato com o Podné, faz como? Vai nas nossas redes sociais, Kawaii, TikTok ou Instagram, @portal Podné. Se quiser conferir outros episódios aqui do Podné, você pode ir no Spotify ou no YouTube, @podné.podcast. E se quiser mandar um e-mail
sugerindo, reclamando, informando, perguntando, faz o que quiser, mandando uma carta de amor pros âncoras desse programa, contatopodné@gmail.com. Isso aí. Eu espero que tenha feito sentido pra você. Por que mais papo assim cheio de reflexão pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode. Ai, pode demais. Galerinha, a gente se vê semana que vem. Um beijo, meu povo. Beijo, gente. Tchau, tchau.